Química. Gustavo Bozetti, ele que é diretor da Fundação Napoleão Hill e do Mastermind do Rio Grande do Sul, está aqui conosco. Amanhã tem feriado de Tiradentes, então o Bozetti vai destacar a lição de Tiradentes. Até aí tudo bem, mas fiquei curioso com a segunda parte da manchete dele. A lição de Tiradentes e o quinto dos infernos. Tudo bem, Bozetti? Bom dia. Tudo bem, Ricardo Sander. Bom dia, Rita. Bom dia, dia, Bruno. Bom dia, queridos ouvintes. O quinto dos infernos, né? Aonde nasceu a história do Tiradentes e como ela impacta nas nossas vidas até hoje, né? Por volta do metade do século XVIII chegou no Brasil o Iluminismo, né? O Iluminismo francês. E o que foi a questão do Tiradentes? É que ele estava revoltado que 1/5 de tudo que era extraído nas Minas Gerais, do ouro, do diamante, era destinado para a coroa inglesa, ou seja, a cada 5 quilos de ouro que eram extraídos das minas, 1 quilo tinha que ficar para a coroa inglesa. Era 1/5, por isso a expressão o quinto dos infernos, né? E aí o que aconteceu? A mineração naquela época ela começou a perder força, as pessoas não conseguiam mais extrair tanto minério assim, e a coroa portuguesa, eles começaram a pensar em outras formas de manter ou aumentar a sua arrecadação, até que num determinado momento, caso eles não conseguissem obter todo o recurso necessário, eles tributariam também o patrimônio das pessoas que na época viviam, ou seja, aumentaria ainda mais a carga tributária, os impostos, né? O quinto, aquele ali, ele seria mantido ou aumentado através de um movimento chamado derrama. E aquilo revoltou algumas pessoas e, dentre eles, o Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, que acabou participando da Inconfidência, dos Inconfidentes, foi um dos Inconfidentes, que foi denunciado por um desleal, que também se chamava Joaquim, que fez parte do grupo, e aí Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ele foi morto no Rio de Janeiro, foi esquartejado, partes do seu corpo foram espalhadas por toda a estrada e a cabeça dele ficou em Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, como uma forma de amedrontar as pessoas que ousassem questionar a coroa portuguesa. Onde é que nós queremos chegar com isso e como nós podemos nos inspirar nessa história? É que hoje a carga tributária brasileira, segundo estudos, é de 33,9%. Ou seja, hoje não é o quinto dos infernos, é o terço dos infernos que é a nossa carga tributária. E eu não quero nem entrar no mérito político aqui, longe disso, mas algumas inspirações nós podemos tirar dessa questão de Tiradentes. Por exemplo, quantas vezes nós não estamos satisfeitos com as coisas que estão acontecendo e nós deixamos que o medo amordace a nossa própria mente, a nossa conduta. Como mais ou menos, o medo nós temos que saber que é uma ferramenta que é utilizada para impedir as pessoas de buscar os seus próprios direitos ou aquilo que é obrigação. A segunda grande lição é que o poder não fica na mão dos melhores, o poder sempre fica na mão dos mais organizados. Não são os melhores, nem os mais fortes, são os mais organizados que mantêm o poder. E nós, em alguns momentos, seja em esfera macro, seja em esfera micro, nós podemos nos organizar para sim combater, confrontar aquilo que nós entendemos que seja o melhor para a nossa vida. E nós também temos que saber lidar com a deslealdade de alguns. Então são algumas lições que nós podemos tirar, saber lidar com pessoas que possam nos trair, né? Tem uma coisa importante sobre traição, né? Que eu aprendi, que para mim foi uma daquelas grandes lições. Aprendi com o nosso presidente da Fundação Napoleão Hill no Brasil. Ele diz que ele não se incomoda em ser traído, ele se incomoda em não descobrir quem é o traidor. Perceba que profundo isso. A gente não pode se incomodar com a traição, nós temos que nos incomodar em não identificar quem é o traidor. Porque no momento que nós identificamos quem é o traidor, a gente se preserva, a gente se blinda com relação a isso. O segundo ponto é a capacidade de organização para obter o poder, né, para fazer as coisas acontecer de forma organizada, mas acima de tudo, nós devemos lutar pelos nossos ideais. Parece que às vezes as pessoas estão cada vez mais pensando apenas em si, elas esquecem do bem coletivo. E pessoas fortes constroem um bem coletivo maior. Nós precisamos identificar alguns representantes para que eles possam
de alguma maneira, levar a nossa ideia, o nosso ideal, para que a gente possa desfrutar dos benefícios disso num futuro, né? São pessoas fortes que constroem um país mais forte, uma cidade mais forte, famílias mais fortes, mas a gente percebe que tá ficando escasso as pessoas fortes aí no mercado. Então essa é a inspiração de Tiradentes aí, para que, véspera de feriado, para que a gente possa se inspirar um pouquinho na luta que ele deu sua vida para um ideal, né? Claro que era um momento diferente, né? Hoje em dia, não sei se as pessoas dariam a vida, mas o Bosetti acredita que a gente pode ter uma reversão nesse cenário. Enquanto que você falava, eu até busquei aqui para ver quantos dias nós trabalharíamos nesse ano de 2023 para daí começar a ganhar dinheiro, né? No ano passado, o trabalhador brasileiro trabalhou até o dia 29 de maio, ou seja, com certeza ainda estamos trabalhando, né? Somente para pagar tributos. O equivalente, no ano passado, a 149 dias, ou 40% do total de um ano. É um absurdo que se paga no Brasil, e se pelo menos a gente tivesse o imposto sendo bem aplicado, eu não estou dizendo que não tem nada, não é isso? Tem algumas coisas, inclusive muitos países de primeiro mundo elogiam o SUS, o Sistema Único de Saúde. A forma, a concepção dele agora na prática não é bem o que a gente vê. Tem gente que sim, consegue ser atendido, tem gente que demora bastante tempo, mas acaba sendo atendido. Você falou em alguns momentos aqui já dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, não é assim. A pessoa que tem problema de saúde, olha, ela tem que ter um bom fundo para conseguir sustentar, para pagar. Tem muita coisa boa lá, muitos outros investimentos em infraestrutura que a gente aqui não tem, enfim. Agora, é muito tributo, né, Bosetti? É muito tributo. Se nós conseguíssemos enxergar o retorno disso, eu gosto muito de comparar a iniciativa privada com o poder público. É lógico que existem exceções, tá? Mas o poder privado, a iniciativa privada, ela é mais eficaz, ela é mais eficiente que o poder público. E o grande exemplo é o seguinte: todos nós conhecemos alguém que é muito pobre, que mora em condições ruins, um barraco numa vila, algum lugar assim. Provavelmente dentro desse barraco, dentro dessa casa, a pessoa utilize um telefone celular tecnológico. Provavelmente ela tem a geladeira. TV. Provavelmente ela tem uma televisão, e às vezes uma televisão com conexão à internet. A iniciativa privada fez com que esses produtos conseguissem chegar a um preço competitivo nesse barraco. Agora, no que tange ao governo, a responsabilidade do governo, perceba a fragilidade. Ela provavelmente não vai ter água encanada, não vai ter esgoto, não vai ter saneamento básico, porque a iniciativa, o poder público, acaba demonstrando a sua incompetência ao não prover o mínimo para essa pessoa. Ou seja, não precisamos nem falar das pessoas carentes, podemos falar de praticamente todos que estão nos acompanhando, porque Lajeado, por exemplo, nós temos 3% de saneamento básico. Exatamente. E não é só Lajeado, né? É uma realidade regional, estadual. Perfeito. E essa fotografia, Ricardo, Rita e queridos ouvintes, Bruno, essa fotografia revela que a iniciativa Poder Público, ele pode melhorar e muito. E a arrecadação, ele precisa melhorar e muito. É por isso que a arrecadação, a gente não enxerga o retorno dessa alta taxa tributária. E o que Tiradentes fez foi fazer um movimento para mudar essas regras do jogo. Nós estamos aqui, percebemos um movimento do mercado ontem questionando esse arcabouço fiscal nacional aí do governo, que deixa brechas para que aumente ainda mais a carga tributária. Nós estamos acompanhando os movimentos do governo que estão aumentando os gastos, e isso, alguém vai pagar essa conta, e normalmente quem paga essa conta somos nós, contribuintes. Não existe almoço grátis, alguém vai pagar essa conta, e normalmente essa conta quem paga somos todos nós, que somos os pagadores de impostos. Então, talvez seja um momento de dar uma refletida sobre tudo que nós estamos vivendo e fazer um movimento organizado dentro da legalidade, para que a gente consiga fazer os cidadãos de bem que querem mais eficiência e eficácia do poder público, talvez seja o momento adequado de pensar sobre isso, né? Tá certo, muito obrigada. Gustavo Bosetti participa conosco todas as quintas-feiras no Direto ao Ponto, que tem o patrocínio de Heineken, tecnologia em higienização. Atuamos no desenvolvimento de produtos e processos para higienização e desinfecção. Acesse nossas redes sociais, @Heineken Química. Lembrando que Heineken se escreve Reinigen Química.
com fábrica instalada na cidade de Teutônia. Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço, bom feriadão a Bom todos. feriadão. Quem ficar por aqui, ótimo. Quem for viajar também, cuidado na estrada aí, né? Quem for trabalhar também, né? Quem for trabalhar, bom trabalho. Isso aí. Valeu. Gustavo Bozetti conversando conosco aqui dentro do Troca